Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 172º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Caralho, voltamos aí ao tom normal da voz, meu, foda-se. Está tudo bem, acho que está tudo bem, está tudo médio, ok, dentro dos possíveis, estamos em 2022, por isso não vamos dizer que está tudo bem, senão podemos afetar psicologicamente pessoas, mas E aqui uma curiosidade interessante, que se calhar só é curiosidade para mim, que é, ok, no último episódio falei mais baixo porque batizado, não queria acordar ninguém, não sei o que mais. Já vou falar de batizado em seguida, mas esta semana saiu então um novo episódio do GugaCast e eu tinha-me esquecido totalmente do facto de que o Guga Mafra, ok, o host do GugaCast, ia ser operado às cordas vocais. E ele disse que a voz podia alterar um bocado, não sei o que, e então ele estava a falar e parecia que ele estava assim bué conteúdo, tipo, parecia eu a falar em ASMR. E então achei bué piada ao facto de estarmos os dois com um episódio com uma voz diferente, se bem que aquela voz dele foi por motivos de operação. Mas então achei interessante essa ligação. Mas então vamos lá começar a falar sobre o famigerado batizado, meu. Tipo, como eu disse no episódio, já há bué tempo que não ia a batizados, ok? Nem batizados, nem casamentos, nem o caralho. Se bem que este ano provavelmente ainda vou ter mais um batizado e 2 casamentos, por isso vai ser o ano dos eventos. É tipo festivais de verão, estás a ver? Como não houve durante 2 anos, agora há o boom e então toda a gente quer participar nas cenas. E então fui ok, levei assim a camisinha básica, levei uma calça sem ser de ganga, e então lá fui. Porque depois há boa esta cena, meu. Eu não sei se tem esta cena que é: eu não curto ser a pessoa mais mal vestida do evento, mas também não curto ser a pessoa mais bem vestida, ok? Eu quero só estar ali no meio, que é para passar despercebido. Estás a ver? Tipo, não quero ser aquela pessoa que chama boa atenção. Não. Quero estar a parecer ok, também para não olharem para mim como se eu fosse um sem-abrigo, ok? Que mete uma mão no volante e outra no carinho, ok? Não quero ser esse tipo de pessoa, mas também não quero ser o centro das atenções. E então, estava tranquilo, ok? Passava despercebido, também não havia assim bué da gente. E então era o batizado de quem, meu? Era o batizado de uma criança que eu nem sabia bem o nome, ok? Eu sabia que já me tinham dito o nome, mas eu tinha-me passado, ok? Porque memória de merda. E então o puto chama-se Diniz, ok? E é a mulher que casou com um primo meu, mas entretanto divorciou-se do primo e agora está relacionada com outro homem, mas como continua-se a dar com a nossa família, convidou-nos para o batizado. É uma ligação bué da cringe, mas foi isto, E então foi aquele batizado versão express, ok? Porque não teve necessariamente uma missa completa, ok? Foi só tipo o padre a dizer as merdinhas, tipo, caralho, vamos batizar aqui o Diniz, vamos batizá-lo, não sei o quê, depois deitei água, o puto não chora, por isso nem sei se contou, nem sei se teve de ir ao VAR e repetir o batizado, como é que foi. No meu tempo era obrigatório chorar, senão não contava. Depois, padrinho, acende a vela e o caralho. Depois, tinha lá uma pessoa que eu depois fiz uma thread no Twitter e disse que ele era o irmão do pai da criança, mas não, meu, afinal é o filho do pai da criança. É para vocês verem, eu conheço tanto aquela pessoa que eu nem sabia a relação da família. Tipo, ok, para explicar basicamente, eles conheceram-se na Suíça, ok? Por isso, depois vieram para aqui para batizar o puto. E então é normal que não conheça porque, conheceram-se noutro país e se fosse aqui de perto, estás a ver, havia aquela ligação, tal, freguesia, tal. Assim não, assim, tipo a família do pai da criança é de Santarém, ou caralho, estás a ver, por isso, Mas então, essa pessoa que eu achava que era irmão e afinal é filho, meu, o gajo parecia uma espécie de Gregório do Vivier do Upside Down, meu. Porque ele tinha assim aquele nariz a Gregório do Vivier, ok? O tom de pele também era assim um branco meio pálido. E depois o cabelo é que era bué da bizarro porque era aquele que agora se está a ver muito, que é aquela pessoa que já está a iniciar a calvície, mas deixa o cabelo crescer para tipo tentar tapar o cabelo, meu. Eu acho isso bué da cringe, ok? Assumam a careca. Mas meu, então estava assim com um cabelo meio Javier Bardem no Este País Não É Para Velhos, estás a ver? Bué da tenso. Depois, cenas normais, ok? Depois, alguém quer tirar fotos aqui. Depois, vamos tirar fotos em frente à escadaria da Câmara Municipal.
Mas depois na varanda da Câmara tinha uma bandeira da Ucrânia a dizer Unidos pela Ucrânia. Depois não sei se o fotógrafo é contra a Ucrânia porque não queria que a bandeira aparecesse. E o caralho, não sei, polémico. Mas então depois, a parte importante que é, ok, metemos-nos todos no carro e vamos em procissão até ao restaurante. Que essa é a parte que realmente interessa, meu. Porque depois, se há cena que me enerva, entre aspas, porque não é, caralho, estou bem nervoso. Não, mas se há cena que me irrita é aqueles intervalos de tempo entre o padre e a família ainda não chegou para ir ao batizado, para começar a missa. Depois é, acabou a missa, mas ainda temos de tirar fotos, por isso vamos aqui enganhar mais uns 5 ou 10 minutos. Depois é, já chegámos ao restaurante, mas ainda não chegou toda a gente, vamos aqui enganhar mais 15 minutos. E tipo, foda-se, vamos só todos juntos e vamos entrar para o restaurante e vamos amassar comidas portuguesas, porque é isso que interessa, caralho. Mas então depois, finalmente chegámos ao restaurante e tipo, começámos a comer, sei lá, o batizado era para começar ao meio-dia, começámos a comer para aí às 2, talvez. Tipo, eu estava mesmo com fome, ok? Estava naquela situação em que a tua barriga já te está a gritar, tipo, caralho, deita para aqui alimento que eu como qualquer cena. E então, nestes eventos há sempre um problema que é onde é que tu te vais posicionar e ver os prós e os contras do teu posicionamento, ok? E então, como eu não conhecia assim realmente muita gente, ok, aqui num canto parece-me ser o posicionamento perfeito. Pá, tinha prós, que era, ok, pelo menos não estás ao lado de gente bué da estranha, porque estás só ao lado da tua família. Os contras é que vêm aqueles pratinhos de entradas e o caralho, e os gajos parece que são as instituições portuguesas e dizem, temos de centralizar, vai tudo ali para o meio. E nas pontas, nada, por isso, até nos restaurantes temos o problema da centralização, estás a perceber? Pá, descentralizem, metam também nas pontas, porque o pessoal das pontas também curte entradas. Mas então não me posso queixar, ok, porque, comi isso tudo, Tinha camarão, tinha moelas, tinha rojões, tinha rissóis, tinha panados, tinha pataniscas, tinha ovos de codorniz, mas isso eu não comi. Pá, tinha bué das cenas, e então, claro, amassámos aquelas entradas, ok? E então o meu método era, mal chega um prato, amassar o mais depressa possível para a pessoa que está a servir perceber, ok, este prato está vazio, deixa reabastecer. Está a funcionar, ok. Depois então, prato de peixe. Porque depois era, tipo, aquilo foi no Galetino. Não sei se conhecem, eu já tinha ido lá uma vez só, tinha-se comido bem. E então estava aquele cenário todo de talheres, tipo, talheres de entradas, prato de peixe, prato de carne, sobremesas e o caralho. Então tipo 3 ou 4 pratos, 3 ou 4 pares de talheres e o caralho, ok, está-se bem. Prato de peixe foi o típico bacalhau recheado / bacalhau à minhota, ok, que na minha tier list estava em segundo do ranking, só atrás de arroz branco. E então, comi o bacalhau, estava bom, ok, amassei ali a minha postinha, estava tudo ok. Depois, prato de carne, e o gajo testou lá, era vitela assada, vitela assada, também com batatas. E o gajo testou lá, grelos e não sei o que, arroz. Eu, meta para aí tudo, Não consegui, fui derrotado. Só consegui comer um naco de vitela, ok? Ele tinha metido 2, eu, vou meter aqui outro. Já chega. Ele, não, mas 2. Eu, pronto, está-se bem, não vou negar, ok? E então tentei, ok? Mas cheguei ali a uma situação em que se pressionasse mais ia correr mal, ok? E então decidi parar. E depois ainda tínhamos sobremesa, que por sorte era só fruta, E eu nunca fiquei contente por ver só uma fruta assim meia sem graça como sobremesa, ok? Porque por norma, quando vamos a um restaurante e chega a altura da sobremesa e ele diz, temos mousse, temos leite creme, temos baba de camelo, temos bolo de bolacha, temos doce da casa, temos não sei o quê, e temos uma frutinha, massaginha, salada de fruta, e tipo, não, é sempre um doce, ok? Para amassar ainda mais calorias e tudo. Quando eu vi que era apenas fruta, eu, ok, obrigado, assim ainda vai dar para cortar um bocado, tal. Só que lá está, essa alegria instantânea morreu logo em seguida quando vi que ainda havia o bolo do batizado. E foi tipo, para quê, não havia necessidade, não havia necessidade, caralho. E então depois ainda havia bolo com chocolate e o caralho. E então, ainda comi para não fazer a desfeita. Só que lá está,
O que é que se passou? Eu tinha comido tanto, mas tanto, mas tanto que imaginem, aquilo acabou por volta das 19, porque já estavam a meter a mesa para o jantar no restaurante. E então nós saímos por volta das 19, acho que foi essa hora que cheguei mais ou menos a casa, porque aquilo também é relativamente perto de casa. Viemos ao som da RFM que estava a tocar Desert, por isso, façam o vosso julgamento. E pá, eu estava tão pesado, mas tão pesado, que eu não conseguia dormir, meu. Tipo, eu tive ainda a passar episódios para o caderno, que a propósito, já cheguei, ok? Já estou estabilizado, agora só me falta passar os daqui para a frente. E estava a ver qualquer cena na Twitch, tipo, fiquei a fazer isso até à meia-noite, estás a ver? Do tipo, ok, deixa desgastar esta comida. Desgastar como sentado numa cadeira sem fazer esforço nenhum. Que é assim que um gordo faz. E então, pá, deitei-me e tipo, aquela sensação de que não estás confortável em nenhuma posição e o caralho andas de um lado para o outro a tentar melhorar a posição, mas nada acontece. E pá, eu depois só conseguia adormecer tipo às 4 da manhã ou assim, quando, sei lá, o meu cérebro queimou tanta gordura que deu para dormir. Não sei explicar. Mas meu, estava mesmo desconfortável. E então em 28 anos de vida, acho que foi a primeira vez em que comi tanto até ao ponto de me sentir mal. Se me arrependo, pá, não sei, meu. Não sei, porque na altura soube-me bem. Ok? Isto é tipo a ressaca, só que é ressaca de comida, ok? Porque na altura estás ali a mamar e tipo, está-se bué da fixe. Mas pá, curti. Curti do batizado. Agora, a cena que eu não percebi foi... Estava lá então um fotógrafo que já tinha aquela posição meio estranha por não querer a bandeira da Ucrânia na foto do batizado, ok? Porque assim, meu, é uma altura histórica, ok? É uma altura, se quando tiveres a ver o álbum do batizado, mas porque é que tem aqui a bandeira da Ucrânia a dizer juntos pela Ucrânia, o caralho? Filho, porque na altura o teu batizado está a haver a guerra na Ucrânia, a Rússia tinha invadido e o caralho, e Portugal, como o resto da Europa, estava a apoiar a Ucrânia. E o teu filho, fixe, então Portugal estava bem. Estás a ver? Mas não, ele não quis, aí já achei estranho. Mas depois, durante o batizado, estava assim do nada, ok, o pessoal estava a falar, não sei o quê, e ele começa assim a falar da guerra, não sei o quê, e aquela merda escala de uma forma tão rápida e tão louca que eu até me passei, meu. Porquê? Porque ele está então a falar, não sei o quê, e depois diz, e as pessoas são umas hipócritas do caralho, porque agora atacam o Putin, porque ele anda a matar ucranianos. O gajo assim, atacam o Putin. Mas aqui em Portugal temos pessoal pior que o Putin. E eu, ok? Direcionar ouvido para esta conversa porque temos aqui sumo. E então ele continua aí, por exemplo, temos aqui em Portugal, já viu ao preço que estão os combustíveis? As pessoas qualquer dia até matam só porque não têm dinheiro para o combustível. Já viu como é que estão os salários? E depois então ataca António Guterres, diz, o Donu diz que quer a paz. Como é que se vai querer a paz com os salários tão baixos, não sei o quê? As pessoas qualquer dia matam-se umas às outras. E o António Costa é tão ou mais pior do que o Putin. Porque ao menos o Putin manda matar diretamente. O António Costa a meter-nos nestas condições obriga as pessoas a matarem-se umas às outras. E eu não acredito que eu acabei de ouvir isto, meu. Eu não acredito. Foda-se. E tipo, foi bué da bizarro, meu. Foi bué da bizarro porquê? Porque estás habituado a ouvir opiniões de merda acerca do tema do momento. Sei lá, tipo, está a dizer, a Ucrânia também tem culpa desta cena de ser invadida. É uma opinião de merda, mas ok. Agora, um país está a invadir o outro. Outro país no lado oposto da Europa tem salários baixos e combustíveis altos e tu vais comparar a mesma situação como se fosse a mesma cena, meu. Ultrapassou-me. Ok? Criticar o governo é ok. Porque é normal. É o que o Tuga faz e o que se calhar toda a gente faz na Europa. Agora, comparar baixos salários a bombas a cair e o caralho e cenários de destruição completos, acho que não dá bem para comparar, mas eu já vi de tudo em 2022. Por isso, E pá, e se calhar engato já aqui. Se calhar engato já aqui. Vou trocar aqui um bocado a ordem das coisas, mas se calhar engato já aqui. Que é, pá, eu antes de mais queria agradecer ao Will Smith por aquele estalo. Queria agradecer porquê? Porque durante ali 2, 3, 4 dias, uma semana, nós tivemos ali um momento em que parecia que estávamos tipo em 2020 ou 2021 ou 2019, em que era
Não havia um terror mundial de que houvesse uma guerra nuclear, por exemplo, ou uma guerra mundial, que no fundo vai dar ao mesmo, e só tínhamos de nos focar ali num evento efêmero em que cada pessoa dava a sua opinião, tipo, caralho, esta minha opinião vai mudar o mundo e vai mudar a forma como as pessoas pensam acerca de estalos dado por pessoas. E então deu-nos para tirar um bocado da guerra, meu. Infelizmente isso acabou. E acabou da pior forma possível, que foi aquelas imagens de bucha, ou butcha. E pá, eu não sei se já disse isto aqui, mas normalmente quando as televisões têm aquela mensagem antes de mostrar imagens, dizem estas imagens podem ferir as suscetibilidades mais sensíveis. E eu já tinha dito isso uma vez acerca de outro evento que eu vou falar em seguida. Que normalmente quando há essa cena nunca me fere a suscetibilidade. E é tipo, será que a minha suscetibilidade não é sensível? Será que eu não sou sensível a estas imagens? Mas aqui foi diferente, pá. Aqui feriu tanto que eu tenho evitado ver as merdas, ok? Tenho evitado. E então o outro momento que isso também aconteceu foi quando aquele miúdo, quando veio aquela foto daquele miúdo que tinha atravessado, acho que era o mar Mediterrâneo, que estava morto na praia, ok? E então essa foto depois ficou bué famosa, acho que chegou a ganhar prémios de fotografia nesse ano e o caralho, essa aí também me fodeu. Mas então, desta vez feriu a suscetibilidade. E tipo, acho que já não é preciso dizer mais nada acerca disto agora. Uma cena que me tem fodido completamente é ver pessoas a pegar nessas imagens, ok? E partilhar do tipo, eu tinha razão. Olhem para este mal todo que está a acontecer. E eu é que tinha razão. E é tipo, estás a pegar numa imagem de merda que é tipo, ou alguém que está morto, ou sei lá, meu, é uma imagem de merda, ok? Estão ali cadáveres, está tudo destruído em volta, e tu pegas naquilo só para bateres no peito e dizer, estás a ver? Eu tinha razão. Porque uma cena é a televisão mostrar para mostrar as imagens de destruição, é ok. Tu partilhas uma notícia que tenha as imagens, é ok. Partilhas alguma conta que tenha alertas de guerra, que tenha essas imagens, ou algum tweet de alguma empresa que tenha essas imagens, é ok. És um fotógrafo que está na guerra, é ok. Isso eu percebo tudo. Agora, nós transformámos-nos quase na Judite de Souza ou na CMTV, que mostra o cadáver só para ter audiência, meu. Isso aí ultrapassa-me de caralho, meu. Porque é tal cena, meu. A menos que sejamos alienados, ou a menos que estejamos em coma nos últimos tempos, acho que já toda a gente viu mais ou menos imagens que te aleijam, meu. Que te ferem a suscetibilidade. Lá está, tipo. Pegar nessas imagens e mandá-las assim. Tipo, olha, hoje é terça-feira, tal, uma imagem. Claro que isto aqui é bué absurdo, mas provavelmente alguém fez isto porque as pessoas estão loucas. Não sei, meu. Não sei, pá. Ultrapassa-me. E então, pá, não sei, meu. Não sei. Acho sempre um bocado estranho que é de ambos os lados. Está a acontecer de ambos os lados. Pessoas que dizem que, eu sou pela paz. Mas no fundo, meu, tu só queres ganhar mais uns likes no teu tweet. Só queres... Nem sei, meu. Cansa-me tanto que eu nem sei o que é que leva alguém a... Tipo, meu, passas 24 horas a escrever sobre guerra e não consegues ter um pingo de humanidade, meu. Não sei, é bué estranho, mas como nem tudo é mau, ok, para levantar novamente o astral, já preenchi o IRS automático, ok? Este ano vou receber, porque nos 2 últimos anos tenho pago, vou receber 46 euros. Mas então o que é que eu queria dizer? Vou receber 46 euros. E pela primeira vez também fiz aquela cena dos 0,05%. Acho que é isso, não é? E então, eu doei para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Por isso, é aquela cena que dá nas televisões. Não custa nada. E então, basicamente, o que é que eu fiz? Foi procurar um NIF de uma instituição que me veio à cabeça. Por acaso foi esta. Mas também lá no site do IRS tem a lista das instituições. Por isso, é só clicar lá. Acho que te abre tipo uma folha de Excel ou um PDF que tem lá os NIFs todos. Tu procuras um que te chama a atenção e fazes isso, meu. É só, em vez de clicares em enviar, fazes mais um clique a dizer 0,05% do IRS
ou aquilo tem outro nome, clicas aí, metes o NIF e siga. Por isso, eu também tenho 28 anos, já faço o IRS, sei lá, há 8 anos e foi a primeira vez que fiz, por isso, peço desculpa às outras instituições que não ajudei nos últimos 7 anos, mas Depois ontem, voltei a estar com a miúda, é verdade, já estava a bater aquela saudade. Ontem não, e na quinta também, na quinta fomos ao cinema ver o melhor filme do ano até agora, mas eu depois vou falar nas recomendações. Mas então ontem, eu não sei se já disse, está a ser gravado no sábado, dia 9 de abril de 2022, às 15h30, ok? Mas então, fomos ao Cat Coffee de Braga, aquela tendência de Instagram que está a ver agora, que é café com gatos, por isso, cafés bonitos dão likes, gatos também dão likes, se juntares as duas cenas, explosão de likes. Mas então, o que é que eu quero chamar a atenção, meu? Eu quero chamar a atenção porque eu vi o gato mais gordo de sempre, ok? Por isso, se alguém quiser ver o gato mais gordo de sempre, que por acaso é uma gata, ok? Podem ir ao Cat Coffee em Braga. Aquilo fica perto da Universidade do Minho, por isso, é só o que eu vos posso dizer. E tipo, é um gato por quem eu senti respeito, ok? Senti respeito porquê? Porque eu cheguei lá, aquilo depois tem assim uns sítios para os gatinhos comerem, ok? Entre as mesas e tal. Depois tem tipo cenas para eles brincarem e para saltarem e o caralho. E então, ele estava a comer deitado. Estava a comer deitado. E eu, Iris, podes puxar a mesa para aí um bocado porque está aqui um gato e não vamos caber porque ele é enorme. E ela disse, não é nada enorme. Porque ela estava a pensar que era outro gato. E eu, não, ele é enorme. E então, ele acabou de comer, levantou-se, porque não dá para andar deitado, a menos que fosse arrastos. E tipo, a barriga dela, eu estou a tratá-lo por gajo, mas é gaja, peço desculpa, errei o teu género, eu sei que não se deve fazer, por isso, desculpa, gata. Então a barriga dela, andava quase a rastros, Tipo, tinha assim uma caixa, sei lá, em termos de medidas devia ser que é uns 50 por 40 ou 50 por 30, estás a ver? Assim medidas de caixa, tipo aquelas caixas meias de IKEA de plástico ou assim qualquer cena, e ela quase que não cabia, tipo, ela para ficar na caixa ela ficava encaixada tipo Tetris, estás a ver? Porque a cabeça batia na frente, o rabo batia atrás e há uma cena bué estranha. Por isso, se quiserem ver a gata mais obesa de sempre, bom é este Café a Braga, porque mereceu o meu respeito. Depois à noite fomos ter com o José de Lopes, ok? Fomos jantar ao Retro Kitchen, que eu já tinha ido lá com a Iris. É um sítio porreiro, ok? Sítio porreiro. Talvez, mais uma vez, bem instagramável, ok? Mas então, amassámos lá a boa comida, ok? E então depois fomos ver Daniel Carapeto, Daniel Carapeto em Braga, no Mavi. Eu curto bué dele, o José Lopes também, porque nós já tínhamos ido ver ao Art Club, o Sol Tragédia. E então desta vez ele levou um gajo para lhe abrir o espetáculo e bué da estranho, porquê? Porque ele era, tanto fisicamente como a forma de atuar, era bué parecido com um Carapeto. A cena é que ele tinha a barba mais curta um bocado. Por isso, se ele entrasse e se dissesse que era o Daniel Carapeto, para aí umas 2 ou 3 pessoas iam acreditar. Mas então eu até curti do gajo, apesar de lá estar ser bué parecido com um Carapeto a atuar, e então isso aí estava-me a tirar um bocado da cena. Depois veio o Carapeto. Foi o que eu e o Zé Lopes e a Iris dissemos. Muito forte o espetáculo. Tem lá beats muito fortes. Se calhar, a forma como acabou é que não é a mais forte. Mas estava lá bué pouca gente. E isso depois foi outra cena que me destruiu. Destruiu-me a mim e então ao humorista que estava em palco, ou aos humoristas que estavam em palco, ainda devia destruir mais, que é, está lá a atuar um humorista, bué pouca gente. Acaba o humorista e então o bar abre para uma noite normal e está a entrar pessoal como ao caralho, E deve ser uma merda tu estares a sair de lá cabisbaixo porque tiveste a atuar para bué pouca gente. Apesar do público ser forte, eu achei o público forte. E então depois veres o bar cheio, isso aí deve ser uma merda. Mas eu curti, ok, lá está. Se calhar só o fim é que acabava de forma normal, mas curti. E depois, para acabar, antes das recomendações culturais, ocorreu um milagre, Ocorreu um milagre porquê? E eu mandei vir uma encomenda, ok? E pela primeira vez tive um acompanhamento pelos CTTs digno, porque mandaram e-mail e mensagem a dizer,
a sua encomenda vai ser entregue até às 19 horas. E eu já naquela, ok, vai ser entregue até às 19. E depois vão dizer, como não estava ninguém em casa, a encomenda não foi entregue, por isso pode levantar no posto de CTT. Que é isso que eles fazem quando normalmente está alguém em casa. Mas não. Depois mandaram outro e-mail a dizer, encomenda em trânsito. Eu, ok. E depois mandaram outra mensagem a dizer, encomenda entregue. E mandaram um e-mail a dizer, encomenda entregue a tal hora a Ana Silva, que é a minha irmã, que estava em casa e que recebeu a encomenda. Eu, ok. Queres ver? Queres ver que afinal o CTT, depois de ouvir tantas críticas, finalmente voltaram a funcionar normalmente? E então, props para o CTT e continuem assim. Não voltem à merda que eram antes. Mas vamos às recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, pia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, começamos mais uma vez com os podcasts portugueses e recomendo o último episódio que para vocês já vai ser o penúltimo do às 6h30 no Portão, meu. Porque é o episódio 222, tudo sobre Veneza. E eu curti bué, porquê? Porque normalmente quando o José Lopes vai de viagem, ele costuma gravar diariamente ou quase diariamente no sítio da viagem. E desta vez ele então fez uma cena diferente, que era ir gravando partes e depois ir colocando os cortes para fazer um episódio só. E tem lá partes em que o ritmo é tão frenético, é tipo, caralho, agora vamos ver não sei o que, não sei o que mais, agora estamos a... E depois passa alguém na rua e ele comenta a cena. E eu adorei aquilo. Props também para a produção, ok, que participou. Também curti da participação dela. E eu curti bué mesmo. Eu depois era para partilhar nas stories, mas esqueci-me. Que eu era para partilhar do tipo, reboot das aventuras de Mark e Gina. Porque, curti mesmo deste episódio, por isso. Está aí, meu. Eu recomendo quase sempre, porque é daqueles que eu ouço todas as semanas. Mas este aqui destacou-se. De caralho, por isso recomendo. Depois, Ar Livre, com um episódio novo. Também acho que não é preciso dizer nada, ok? Em que ele fala da cena do Will Smith e do estalo, por isso. Só tem de ouvir. Depois, ouvi um podcast pela primeira vez, que foi um dos que ganhou aqueles prémios pods. Acho que tinha ganho para melhor podcast sem homens brancos, heteros, ou assim qualquer cena, que é tipo um prémio para minorias, ok? Para mulheres, porque há menos mulheres a produzir podcasts, para pessoas negras, para pessoas trans e o caralho, LGBTs e cenas, pronto. E então ganhou um desses prémios. E desde aí eu adicionei à lista, já tinha visto convidadas que me tinham chamado a atenção, mas nunca tinha clicado. E então, aquilo sai aos domingos, é isso? Acho que é aos domingos, pelo menos este episódio saiu no domingo, que é o episódio com a Cláudia Guerreiro, a baixista dos Linda Martini. Curti bué do formato do podcast, curti bué, se calhar, lá está, é mais indicado para mulheres, porque falam de muitos temas femininos, mas lá está, quando houver alguma convidada que me chame a atenção, provavelmente vou ouvir. Por isso também recomendo. Depois, novo episódio do Morar à Primeira Vista, com o Bolinha Nunes. E aí, agora é que reparei, os episódios costumam ter sempre uma foto do convidado e o do Bolinha não teve. Não sei se por ele não querer, provavelmente, para não revelar a identidade. Mas então curti bué, porque é tal cena, é daqueles gajos que está por trás do humor português e nunca dá assim muitas entrevistas, tirando, sei lá, vai falar ao podcast dos primos ou assim. Mas então curti, tem histórias muito, muito potentes. E depois, nos podcasts brasileiros, 2 podcasts de True Crime. O primeiro, lá está, Projeto Humanos, Altamira, que é a 5ª temporada, que estreou esta quinta e o episódio saiu tipo às 16 horas daqui. A partir de agora vai começar a sair à meia-noite lá, por isso às 4 da manhã ou 5 já deve estar disponível cá em Portugal, por isso, recomendo. A história provavelmente vai ser enorme, mas foi o que eu disse ao José Lopes, que ele também ouviu. A cena parece estar bem produzida, está mais profissional, ok? Porque lá está, ele agora
tem patrocínios da Campside, que é uma produtora estrangeira, e o caralho que financiou a temporada. Isso é bué fixe, porque é tal cena, meu. O gajo mereceu, depois das temporadas todas, mas principalmente a do caso Evandro, que lhe deu bué trabalho a fazer. O gajo já merecia ter algum apoio, ok? Para não ser só ele a fazer tudo. E então recomendo. Provavelmente vou falar mais dela quando for avançando, mas novamente o lembrete. E depois recomendo o podcast Crime e Castigo, que é o novo podcast da Rádio Novelo, que é a mesma produtora que produziu a série Praia dos Ossos, que na altura, quando saiu, eu falei que é a série que retrata o homicídio da Ângela Diniz, que era tipo uma espécie de Marilyn Monroe brasileira nos anos 70 ou 80 ou assim. E então, graças a essa temporada e aos feedbacks recebidos nessa temporada, elas optaram por fazer este Crime e Castigo, que basicamente é um podcast que analisa vários crimes que se passaram no Brasil, alguns bué sonantes, e elas falam sobre as alternativas da justiça. Claro que aquilo é da realidade brasileira, nós podemos adaptar algumas cenas para a realidade portuguesa, mas para pensarmos as nossas posições, do tipo, sei lá, uma pessoa que roube uma lata de atum no Lidl vai ser condenada, sei lá, a 6 meses de prisão porque não tem dinheiro para pagar uma multa. Será que isso é justo? Será que esses 6 meses na prisão lhe vai fazer bem para o futuro dela? Será que ela depois não vai ficar com ódio das pessoas e o caralho? Estás a ver? Claro que 6 meses normalmente é pena suspensa, mas pronto, não sei quanto é que é furto. Nem sei quanto tempo é que apanhas por roubar uma lata de atum se não pagares a multa, que às vezes aparecem aqueles casos do tipo, esta pessoa roubou uma lata de atum e uma Coca-Cola e tal, vai preso, um banqueiro que furta não sei quantos milhões, não vai. E então, achei interessante porque mostrou ali alternativas que eu desconhecia totalmente. E então curti bué. E acho que é uma boa recomendação. Depois, no livro, acabei de ler mais um livro, mais um da Chimamanda Ngozi Adichie. Depois de já ler o Todos Devemos Ser Feministas, agora li o Notas sobre o Luto. E ainda tenho ali mais um dela, que foram os tais 3 livros pequeninos que eu comprei, que era para me apresentar à autora, a ver se eu ia curtir o estilo dela. E este aqui basicamente é sobre o que ela e a família passou, mas mais ela, acerca da morte do pai dela. E então na contracapa diz o seguinte: no dia 10 de junho de 2020, na Nigéria, o académico James Noy Adichie morreu subitamente. Chimamanda Ngozi Adichie, sua filha, partilha connosco os efeitos devastadores que esta morte teve em si. Tece, na sua própria experiência, os fios da história da vida do pai até aos últimos dias, já em confinamento, em que conversava com os filhos e os netos por videochamada. Notas sobre o luto é um tributo a uma vida vivida em pleno. É a história do amor imenso de uma filha por um pai. Ao falar-nos sobre uma das experiências humanas mais universais, é um livro sobre aquilo que nos une a todos. E já é o segundo livro sobre luto que eu leio este ano, depois do ano do pensamento mágico. E este provavelmente não é tão profundo, até porque também é um livro mais curto. Acho que nem tem 100 páginas, deixa cá ver. Tem 107 páginas, ok? Mas então é um livro que se lê bem na boa. E lá está, para quem teve algum familiar que morreu ou assim, a cena mais fodida é que lá está. Ela vive nos Estados Unidos, o pai morreu na Nigéria e foi durante a pandemia, ou seja, todo o processo até funeral e o caralho, enterro do corpo e tudo foi bué desgastante. E então provavelmente isso foi o que me chamou mais a atenção. Curti do livro, ok? Recomendo. Para quem gostar deste tipo de histórias. Não é obrigatório, mas recomendo. Depois, na SIC acabou o Tabu, ok? Acabou o Tabu. Foram 6 episódios, acho eu, da série do Bruno Nogueira, escrita por ele, pelo Guilherme Fonseca e pelo Frederico Pombares. Curti bué. E se começou com doenças físicas, acabou com chave de ouro com doenças mentais. E eu curti bué dos temas abordados. Pode ser que haja uma segunda temporada, sei lá, há bué temas para abordar ainda, há tipo, sei lá, homossexualidade ou LGBT cenas, racismo, por exemplo, ainda há bué cenas para abordar, que acho que dão bons episódios. Curti bué
da dinâmica Bruno Nogueira convidados, curti bué. O stand-up para mim, se calhar, foi a parte mais fraca dos episódios, se bem que neste último o stand-up foi o que eu gostei mais, acho eu. Mas também lá está, é normal porque ele teve um mês para escrever, ele mais o Guilherme Fonseca e o Frederico Pombardo, acho que tiveram um mês para escrever cada episódio, para as piadas e tudo. E é normal, porquê? Porque muitas das piadas já foram feitas e depois, se calhar não tiveste tanto tempo para aprofundar uma piada, o caralho, não sei. Algumas tiveram piada, outras não tiveram, também é tal cena, é normal, também não te rires tudo. Mas gostei e então recomendo, deve estar aí na Opto ou caralho, ou na box das vossas televisões, qualquer cena, vejam aí. Depois então, uma prova de confiança, que é o seguinte, eu na quinta-feira fui ver um filme com a Iris chamado Everything, Everywhere, All at Once, que em português se chama Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, ok? E a minha proposta é a seguinte, quem gostar de cinema vai ver este filme, ok? E peço-vos que nem procurem trailers, nem procurem informações, não procurem nada. Porquê? Porque eu já tinha ouvido no Private Joke, tinha ouvido comentários sem spoilers e a experiência já foi espetacular, ok? Mas eu acho que se forem às cegas, totalmente às cegas, é ainda melhor, ok? O que eu vos posso explicar é, tem atores asiáticos e a história basicamente é, a dona de uma lavandaria tem contas para pagar, tem tipo de fazer o IRS, ok? Tem tipo de fazer o IRS. E é a partir daí que depois todo o filme se desenrola. E é tipo, se há um filme que eu posso comparar, apesar de não ter nada a ver, é o Mother, do Darren Aronofsky, de para aí 2017, 2018, deixa cá ver, 2017, que está na Netflix, que tem a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem como atores principais. E este talvez seja melhor do que o Mother, porque o Mother há muitas cenas que são só estranhas, mas é a tal cena, mas dá-te a mesma sensação de desconforto, e é só por isso que é parecido, estás a ver? Porque dá-te aquela sensação de desconforto. E ultimamente tem havido assim filmes que te dão essa sensação de desconforto, porque é tipo, eu não estou habituado a ver este tipo de cenas no cinema, meu. Eu gosto deste tipo de cenas porque me desafiam a pensar além. E então eu recomendo muito Everything, Everywhere, All at Once. Está aí nos cinemas. Confiem no menino. Se acreditam no meu gosto cinematográfico, acreditem em mim e vão ver. Ok? Depois, quando virem, mandem mensagem a dizer: ok, tinhas razão. Explodiu-me a cabeça em sei lá quantas partes. Por isso, já. Depois, na música, começamos com um EP do ano passado. Um EP que eu só descobri este ano, da Raquel Martins, que é uma miúda portuguesa que eu desconhecia, ok? Mas ela também não é muito conhecida porque tem 1846 ouvintes mensais no Spotify. E aí é o EP de estreia. É o EP de estreia chamado The Way. Tem 4 musiquinhas, ok? 15 minutos e 19. Eu ouvi uma música a passar na Antena 3, depois fui ouvir e curti o EP, por isso vai estar aí a tocar essa tal música que é Untrue. How you see the world does seem to me a little calm. Hold me as I breathe. I can't help but feel that I can't grow, that I can't flow. Choosing not to see, to question, not to be. No, you can't grow. You want to stay untrue. Depois, também temos, para quem gostar de bandas sonoras originais, temos então a banda sonora do tal filme que eu disse, o Everything, Everywhere, All at Once, que é, a banda sonora é do Son Lux, que eu desconhecia. Tem algumas participações especiais, e então é uma dessas músicas com participações que vai estar aí a tocar, que é a música que toca no fim do filme, que é a música This Is Alive, que é do Son Lux, ou do Son Lux, porque eu desconheço, da Mitski e do David Byrne. This is a life. Every possibility from destiny. I choose you and you choose me. Not only what we sow.
Depois, pá, finalmente ouvi o álbum dos Dream Widow, ou dos Foo Fighters, como Dream Widow, como queiram. O álbum homónimo, Dream Widow. E pá, eu curti bué, apesar de lá estar ser heavy metal, que não é muito a minha praia, ok? Não é a minha cena preferida de sempre, mas mesmo assim eu curti. E então mais estarei a tocar a música The Sweet Abyss. Depois, pá, tenho aqui uma cena que eu vi na Pitchfork, meu, acho que descobri na Pitchfork, meu, porque é tal cena, meu. Esta sexta, eu não sei se têm noção, meu, mas eu acho que foi a sexta que lançou mais músicas. Foda-se, mais um. Imaginem, olhem o que é que saiu esta sexta só de cenas que me podem chamar a atenção. Saiu o álbum dos Pavement, Father John Misty, Wet Leg, Renata Zeiger, Jack White, pronto, e acho que é isto, mas estás a ver, tipo, só na sexta. E ainda saiu mais uma portuguesa que eu depois vou falar. Mas então este era um dos que eu tinha aqui perdido e decidi dar aqui uma hipótese, que é o álbum dos Gorilla Toes, chamado Famously Alive. E a Pitchfork diz o seguinte: o mais recente do trio é uma bela bagunça de psych pop escaldante, ênfase no pop, onde instrumentais efervescentes são a trilha sonora de um desejo sério e suado pela vida. Ok, desejo suado pela vida, quem nunca? Pá, mas então curti, ok. E vai estar aí a tocar a Cannibal Capital dos Gorilla Toes. Pá, depois também já tinha saído um álbum dos Sonic Youth e o caralho, mas pá, o dos Sonic Youth por acaso não me bateu assim muito. Mas já, se quiserem também está aí álbum novo, saiu para aí há 2 semanas. Mas então depois, para terminar com música portuguesa mais uma vez, temos o novo álbum do Filho da Mãe, ok? E esse miúdo que agora anda aí nos concertos com os Linda Martini. Pá, eu vou ser sincero, ainda só ouvi uma vez e ouvi assim bué à pressa. Ainda não tive tempo de ouvir na perfeição, mas eu comecei a ouvi-lo quando ele foi a Paredes de Coura, acho que foi em 2016, acho eu, e então só depois é que descobri que ele era casado com a Cláudia Guerreiro. Mas então, ele no dia 8 de Abril de 2022, ou seja ontem, lançou o álbum Terra Dormente. E pá, do que eu ouvi, achei interessante. Claro que é só música instrumental, ou seja, não agrada a toda a gente, mas para quem curtir, está aí o álbum e vai estar a tocar, pode ser a primeira música do álbum, a Sonho. Mas já, miúdos, estamos aí, voltámos ao tom de voz normal. Acho que curti do episódio. Começámos ali com um ritmo louco, depois fomos um bocado abaixo porque pessoas são loucas na guerra e então partilham fotos de cadáveres como se fossem fotos de almoços num sítio de Instagram, com a mesma leviandade. E agora acabamos aqui a falar de música. Por isso, acho que está fixe. Se este resumo acerca do episódio gravado
vos interessava para alguma coisa? Provavelmente não. Se o que eu disse no episódio também vos interessa para alguma coisa? Também provavelmente não. Mas é por isso que estamos aqui. Não, estou a gozar. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.